Em aplicações React, é frequente o uso de múltiplos componentes para representar a interface das nossas aplicações. No entanto, quanto maior o número de componentes das nossas aplicações, maior é a complexidade de implementação de estratégias de comunicação entre esses componentes. Para exemplificar esse cenário, considerem o screenshot de um exemplo de aplicação implementado em React. Observem que esse exemplo ele aborda uma aplicação que implementa uma funcionalidade de busca de itens dentro de uma tabela de produtos. Essa tabela de produtos ela pode ser dividida em múltiplas seções e o objetivo dessa interface é permitir que, ao usuário digitar nomes de produtos, o sistema realize uma busca entre os produtos e apresente apenas os produtos que tenham match com a busca inserida no campo da interface. Um exemplo de implementação para essa interface poderia considerar o uso de múltiplos componentes React, como apresentado no slide. Inicialmente, teríamos um componente maior, dentro do qual seriam inseridos todos os outros componentes, chamado de Filterable Product Table. Dentro desse componente maior, nós poderíamos ter um componente menor, que representaria o formulário de busca, que nós poderíamos chamar ele de Search Bar, por exemplo, que seria a barra de buscas. E na parte de baixo, nós teríamos um componente que apresentaria a lista de produtos, e esse componente ele poderia se chamar de Product Table, né, que os produtos seriam apresentados em um formato de tabela. Dentro do Product Table, dependendo do número de categorias de produtos, nós teríamos um Product Category Row e teríamos Product Rows, né, que seriam linhas de produtos para cada um desses componentes. A estrutura hierárquica de componentes, considerando esse exemplo, ela poderia ser implementada seguindo uma estrutura parecida com a apresentada no slide, em que nós teríamos um componente maior, dentro dele nós teríamos o Filter Table, Search Bar, o Product Table, categorias, linhas de produtos. E o que é importante observar é que existe uma certa necessidade de comunicação entre os componentes. Uma vez que nós façamos a inserção de uma busca dentro do componente do Search Bar, por exemplo, nós teríamos que comunicar o componente de Product Table sobre quais os produtos deveriam ser apresentados, dado o campo de busca. Então, esse é um exemplo que ilustra esse cenário de comunicação entre múltiplos componentes. Dentro do Product Table, ele também teria que ter a capacidade de identificar como apresentar as Product Rows, dependendo do campo de busca inserido na aplicação. Nesse exemplo, especificamente, nós poderíamos considerar um cenário em que nós teríamos que gerenciar múltiplos estados dentro dos componentes. Por exemplo, no componente de Search Bar, né, da barra de busca, que representa o formulário de busca, nós poderíamos inserir um estado de search, né, que representaria a string de search, que é a busca que está sendo realizada dentro da aplicação. Dentro do Search Bar, nós também teríamos o checkbox ali, né, que é para só identificar os produtos que existem dentro do estoque, por exemplo, né, que no exemplo da interface ele tem esse checkbox. E toda vez que tivesse uma alteração nesses estados dentro do componente do Search Bar, nós teríamos que fazer de alguma forma uma comunicação dessa alteração para o componente de Product Table, que atualizaria os produtos que poderiam ser armazenados como estados dentro desse componente, identificando quais produtos devem ser apresentados ou escondidos, dada a busca que o usuário inseriu na aplicação. Esse exemplo de implementação ele é ilustrado na documentação do React e existem diferentes estratégias que nós podemos utilizar para implementar essas estratégias de comunicação entre componentes. Especificamente nessa semana, nós vamos estar trabalhando com o uso de comunicação com estados e propriedades, implementando mecanismos de comunicação de pai para filho, né, de um componente pai para o seu componente filho, comunicação do componente filho para o componente pai,
Lembrando que ambos os cenários eles foram abordados na nossa aula anterior, quando nós conversamos sobre a funcionalidade de propriedades de componentes. Nós também temos um mecanismo de comunicação entre irmãos, que basicamente a ideia dele é fazer a comunicação de um filho para o pai e depois do pai para o filho. E nós vamos estudar um mecanismo mais geral, baseado na Context API, que é um mecanismo incorporado dentro da biblioteca React por padrão.